Pessoal, vamos dar continuidade ao nosso curso de mecânica. Agora nós vamos entrar no capítulo 3, né? Que nós vamos tratar como sendo corpos rígidos, ok? Perceba que no capítulo anterior, os exercícios que nós estávamos trabalhando era tudo equilíbrio de um ponto material. Então a gente tinha, por causa desse ponto no plano, duas equações de equilíbrio. Somatório das forças em relação a x igual a zero, somatório das forças em y igual a zero. Quando a gente ia para o espaço, nós tínhamos três equações de equilíbrio. Somatório das forças em x igual a zero, e somatório das forças em y igual a zero, e somatório das forças em z igual a zero. Agora, pessoal, nós temos essas equações, somente ela não garante que a estrutura esteja em equilíbrio, já que ela ocorre o risco de girar, né? Aquele exemplo colocamos, nós tínhamos um paralelepípedo e nesse paralelepípedo nós colocamos duas forças aqui, ó, uma força de 100 newtons e uma força aqui, ó, paralela a essa de 100 newtons com sentido contrário, também de 100 newtons. Então, se você imaginar o somatório das forças em relação a esse eixo, aonde essas forças são paralelas, ela vai estar em equilíbrio, porque o somatório dela é zero, beleza? Já que elas têm os sentidos contrários. Então, uma você vai ter que considerar positiva e outra que você vai ter que considerar negativa. Quando eu somo, vai dar zero, mas isso não garante o equilíbrio, porque perceba, quando você atua com essas duas forças nesse paralelepípedo, ele tende a girar. Por isso, pessoal, que antes de nós entrarmos com esse exercício, vamos trabalhar com os produtos de vetores. Então, o primeiro produto que a gente vai trabalhar é o vetorial, que é exatamente o que a gente vai determinar momento, ok? Então, aqui eu tenho um corpo, né? Ó, e esse corpo está sujeito a essa força F aplicada aqui em A, ok? Em relação a uma origem que você define, eu tenho esse vetor R que vamos chamar de vetor posição. Então, pessoal, se eu fizer o produto vetorial de R com F, ou seja, eu estou calculando R vetorial F. Isso aqui, pessoal, vai ser exatamente a tendência de giro deste corpo, que é dado por esse vetor momento aqui, ó, que vamos chamar de M0. Ok? Então é bem simples, Antes da gente começar a trabalhar com um produto vetorial, eu vou definir o sistema de eixo que a gente é obrigado a trabalhar, que é um sistema de eixo destrógeno. Ok, pessoal? O que vem a ser o sistema de eixo destrógeno? É um sistema de eixo cujo produto vetorial entre o eixo X e o eixo Y tem que dar o eixo Z. Ok, pessoal? Então, a partir do momento que eu vou colocando as características do produto vetorial, a gente vai definir a questão dos eixos destrógenos. Então, pessoal, se eu tenho aqui, por exemplo, um vetor A, ok? E aqui eu tenho um vetor B, ok? De forma que esses dois vetores, eles estão num plano que vamos definir como sendo quem? Um plano π. Então, se eu faço A vetorial B, vai ser um vetor, né, ó, M, ou vamos colocar de M, né, que será perpendicular a esse plano. Então, quando eu faço A vetorial B, eu vou gerar um vetor M, ok? Onde esse vetor M ele será o que? Perpendicular a este plano formado por esses dois vetores. Beleza? E nós podemos, a partir da regra da mão direita, né? Por isso que você, quando usa a mão direita, você é considerado como destro, né? Então, por isso que o sistema tem que ser destrógeno, ou seja, você tem que usar a mão direita. Agora, pelo amor de Deus, é a mão direita, é essa aqui, ok? Então, eu já sei que o produto vetorial de dois vetores é um vetor que é perpendicular a este
dois vetores, ou seja, se esses dois vetores A e B estão no plano π, esse produto vetorial vai ser perpendicular a esse plano. Beleza, pessoal? Então eu posso também trabalhar com a questão de ser destrógeno ao nosso sistema cartesiano. Então o sistema cartesiano ele é destrógeno quando o eixo Z, né, ó, que vai ter o vetor unitário K, ele é perpendicular ao produto vetorial de x com y. Então, pessoal, olha aqui, ó, vou fazer um eixo x aqui, ó, e aqui eu vou fazer um eixo y, ok? Percebo que esse eixo x e y estão aqui no plano do papel. Então, se eu for fazer o produto vetorial dos dois, vai ser o quê? Um vetor perpendicular a esse papel. Mas ele vai ser perpendicular como, professor? Saindo ou entrando, porque note que ele tem as duas situações. Ou ele pode estar saindo ou ele pode estar lá para o outro lado. Então, pessoal, quando eu faço produto vetorial de x com y, ou seja, esse x com y, quando eu uso a regra da mão direita, pessoal, o que é, ó, eu vou colocar um vetor ou nessa região, aqui, ó, da mão, ou nessa região aqui da mão, de forma que eu gire para o outro vetor. Então perceba, se eu for fazer x vetorial y, eu só posso fazer isso aqui, ó, presta atenção, ó, o x, porque aqui, ó, vou girar para y, tá vendo, ó? E o dedão é exatamente o resultado desse produto vetorial. Então, quando eu tenho x vetorial y, vai surgir esse meu dedão, que é perpendicular ao plano, que terá que ser quem, pessoal? Terá que ser o eixo Z. Então, o eixo Z, ó, é esse vetor aqui saindo do plano, ok? Quando você vai desenhar isso tridimensionalmente, então aqui eu tenho o eixo X, aqui eu tenho o eixo Y, então meu giro vai ser esse, se eu colocar, opa, então obviamente o eixo Z vai ter que ser esse aqui. Então, isso aqui, pessoal, é um sistema de eixo destrógeno. Professor, eu sou obrigado a usar com esse sistema de eixo? Não, mas a grande maioria dos trabalhos de física, de eletromagnetismo, de tudo que você imaginar, como a gente obedece muito a parte americana, né, a gente tem que trabalhar com destrógeno, mas os russos não trabalham. Eles são do contra. Então, eles trabalham com outro sistema, onde o meu vetor Z está lá para trás. Então, note que está fazendo, ao invés de fazer X vetorial Y, ele faz o contrário, ó. Vai fazer, ó, Y vetorial X, ó, pessoal. Y vetorial X, ó. Y vetorial X. Coloco essa face lá em Y. E, professor, não posso girar para o lado de X, não. Então, tem que ser o contrário, exatamente, ó. Boto essa parte aqui em Y e vou girar para X, ó. Então, perceba que o sistema, quando não é destrógeno, o vetor Z está lá para trás, né? Mas a gente sempre vai trabalhar com o vetor destrógeno, ok, pessoal? Então, pessoal, esse produto vetorial, ele tem algumas características. Por exemplo, eu posso tanto calcular ele vetorialmente, como eu posso trabalhar com ele escalarmente. Tá entendendo? Então, se esse vetor A, ok? Vetorial B, e ele tiver um ângulo de θ aqui, ó, a intensidade desse M, que foi gerado pelo produto vetorial deste dois vetores, vai ser quanto? Aí nota que eu vou trabalhar com escalar, ó. Essa intensidade, M, vai ser igual à intensidade A, do vetor A, ou seja, a intensidade que ele tem, vezes a intensidade B, a intensidade do vetor B, vezes o seno de θ, ou seja, o seno entre eles. Ok, pessoal? E também vocês vão ter, vão saber que o valor dessa intensidade, pessoal, nada mais é a área formada pelo paralelogramo dos dois vetores. Ou seja, se eu pegar aqui na extremidade A, traçar um paralelo a B, ok? E pegar a extremidade de B e traçar um paralelo a A,
Ou seja, essa área que eu vou achurar aqui, ó, pessoal, é exatamente a intensidade deste vetor M. Ou seja, isso aqui, essa área aqui, pessoal, vou até colocar aqui, ó, área. Essa área aqui é igual a essa característica. Pronto. Isso é uma característica do produto vetorial. Então, pessoal, o primeiro caso que nós vamos trabalhar com relação a momento, então, toda vida que eu for trabalhar agora com momento, você já sabe que vai ser um produto vetorial, sendo que existe vários tipos de momento. O primeiro caso que nós vamos trabalhar é momento em relação a um ponto, ok? Então, se você tem um corpo, né, um corpo rígido, que é essa batata aqui, e ela está sujeita a uma força A, então se eu quero saber qual é o momento que essa força provoca em relação a essa origem O, pessoal, é só eu fazer o quê? Pego o vetor posição, que sai aqui da origem, e vou até o ponto A. Então, acho esse vetor R, né? E depois faço o produto vetorial com o vetor força, ok? Então, isso aqui, pessoal, é o que a gente estava descrevendo, beleza? Mas não é obrigatório vocês trabalharem com o vetor posição no pé da força, ou seja, no local onde essa força está sendo aplicada. Então, se eu tiver algum outro ponto por sobre a linha de ação dessa força, ou seja, vamos dizer que aqui eu tenho o ponto B aqui, ó, tá vendo, ó? Então, esse mesmo produto vetorial vai ser dado também se eu pegar aqui da origem e for até esse ponto B, que vamos chamar aqui de R de B. Ok, pessoal? Então, isso aqui eu fiz o R com a posição para quem? Para A. E isso aqui vai ser igual a R de B vetorial F. Ok, pessoal? A partir disso, vocês vão perceber um dos princípios básicos da mecânica, que é o princípio da transmissibilidade. Ou seja, quando você tem uma força concentrada aplicada, você pode deslocar essa força para qualquer ponto. Ou seja, neste caso ela está atuando aqui em A, mas eu posso pegar essa aqui, deslocar para cá e trazer aqui para B. Não vai alterar nada. Então nós vamos fazer vários exercícios aonde a gente trabalha tanto com o produto vetorial em um ponto como em outro qualquer ponto sobre a sua linha de ação. Se caso eu queira calcular o momento aqui, ó, em relação a C, ou seja, eu quero saber o momento dessa origem, dessa força F aplicado aqui em A, mas eu posso transmitir essa força e trazê-la para cá, ok? E vou trabalhar isso aqui como sendo um R de C, ok, pessoal? Quando eu faço esse produto vetorial, vai dar a mesma coisa, ou seja, isso aqui vai ser igual a R de C vetorial F. Ok, pessoal? Isso vocês já trabalharam lá em mecânica, né? E em mecânica não, em álgebra, em geometria analítica, eu acho. Em física também já trabalharam, então vocês não vão ter dificuldade. Então, o primeiro caso que nós vamos trabalhar é o momento em relação a um ponto. Quando, pessoal, vocês querem trabalhar também na forma de escalar, ao invés de você trabalhar com a intensidade do vetor, mais vezes a intensidade do outro, vezes o seno de θ, vocês também podem trabalhar com o braço de alavanca. Ou seja, o que é braço de alavanca? Então, pessoal, se eu tenho uma força aqui, ó, uma força F aqui, ó, aplicado aqui, e eu quero saber o momento dessa força em relação a esse ponto C, então eu posso pegar aqui, ó, fazer esse produto vetorial aqui. Vamos dizer que aqui seja o ponto A. Então, isso aqui nós vamos chamar de vetor posição, como já havíamos falado. Então, isso aqui vai ser o AC. Beleza? Então, se eu fizer o produto vetorial, eu vou ter o vetor F, né? Ó. Mas quando, pessoal, vocês sabem o braço de alavanca, então você pode trabalhar escalarmente. É só multiplicar essa força F pelo braço de alavanca, ok? O que é o braço de alavanca? É a menor distância
do ponto C até o pé da reta. Ou seja, é esse valor aqui, ó. Sai de C e chego aqui, ó, perpendicular à reta. Então, isso aqui é a menor distância entre o local onde eu estou querendo determinar o momento e a força F, ok? Então, eu posso dizer que o momento em relação a C, nesse caso eu estou trabalhando escalamento, não tem a setinha aqui, ó. Vai ser quem? A intensidade de F vezes D, que é o braço de alavanca. Em muitos casos, os braços de alavanca são todos conhecidos, principalmente no plano. Então, no plano, não precisa a gente trabalhar com o vetor, de forma vetorial. Mas, professor, se eu quiser, você pode, vai dar a mesma resposta. Mas, em muitos casos, vocês, em estrutura plana, né, no plano, vocês só basta encontrar o braço de alavanca. Multiplicado pela força, vocês vão ter o momento atuando. Ok, pessoal? Neste exemplo, pessoal, vamos resolver um problema onde você vai encontrar uma estrutura plana, né, que está no plano. E vocês vão perceber que vocês têm facilidade de reconhecer a questão do momento, né? O momento é tendência de giro. Então você consegue perceber onde está essa rotação, se ela é positiva, se ela é negativa. Perceba que vocês percebem que quando você aplica essa força aqui de 150 nessa haste AB, a tendência de giro dela é o que, pessoal? No sentido horário. Então você vai pegar a sua mão direita e vai colocar o sentido horário, tá vendo? Ó, o sentido horário só pode ser desse jeito. Então perceba que o dedão, ó, tá lá para baixo, né? Ó, então o momento vai atuar lá entrando no papel. Então, dependendo do sistema de eixo que você adotar, ele vai ser o positivo ou negativo. Como nós vamos adotar o normal, né, x da esquerda para a direita e y de baixo para cima, você vai perceber que esse momento vai ser negativo. Então, você já sabe o sentido e a direção do momento. Só falta saber o que, pessoal? A intensidade. Então, neste exercício, nós vamos resolver de várias formas, ok? Então, esse exercício tem o seguinte enunciado. Uma força de 150 N é aplicada em A, numa alavanca de 0,2 metros. Então, já tem um tamanho da alavanca que é de 0,2 metros, ok? Então, essa distância de B até A, ela vale 0,2 metros. Determine o momento que a força provoca em B. Então, ele quer saber qual é o momento que essa força aqui provoca em relação a B. Ok? Quando esse alfa for 30 graus. Então, vamos fazer na forma vetorial, né? Na forma de um produto vetorial. Ó. Na forma vetorial, que é a parte mais difícil, né? Ó, porque é mais trabalhosa. Então, se eu quero trabalhar na forma vetorial, qual vai ser o momento em relação a B, ou seja, qual vai ser esse momento M de B, né, ó, dessa força aplicada. Então, primeiro eu vou definir um vetor posição. Ah, professor, vetor posição é eu saindo de B e indo até A. Exatamente. Então, isso vai ser o vetor posição, né, que vai ser o primeiro vetor, de B até A, vetorial, essa força P que está atuando. Beleza? Então, vamos determinar os vetores, né? Porque eu não sei o vetor BA, também não sei o vetor M. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é determinando os vetores. Determinando os vetores, né? E vocês vão perceber que essa é a parte mais trabalhosa que tem. Então, o vetor BA. Então, pessoal, se eu adotar um sistema de eixo aqui, ó, isso aqui vai ser meu Y e aqui vai ser meu X, como é o conveniente, é o normal que a gente adota, muito embora não seja necessário esse, o sistema de referência é seu, você adota o que você quiser, ok? Então, se meu sistema de referência é esse, então se eu saio de B e vou até A, pessoal, perceba que o deslocamento em relação a X é negativo, porque eu estou saindo de B, que tem um X igual a zero, e estou para ir num X negativo, tá entendendo? Então, esse vetor BA, ele vai ser igual a quanto? Aí, você vai ter, ó, o tamanho da haste é de
0,2. Como eu quero a projeção dele em relação a x, perceba que em relação a x ele passa a ser o quê? Cosseno. Ok? Então vai ficar ó, menos 0,2 cosseno de 65 e beleza. Agora perceba também que em relação ao y, ele vai ter uma projeção positiva, né? Porque eu estou saindo de B e estou indo para A, que tem uma altura. B, a altura dele é zero, que está na origem. E A é a altura positiva, então estou deslocando positivamente. Então vai ficar ó, mais 0,2. Agora, com relação a esse ângulo de 65, eu estou trabalhando com o cateto o quê, pessoal? Oposto, ok? Então vai ser o quê? Seno de 65J, beleza? Quando você vai lá e coloca na calculadora, pessoal, vocês vão encontrar esse vetor igual a menos 0,0845i mais 0,1813J. A unidade desse vetor é em metro, beleza? Pronto, determinamos o vetor posição. Agora falta determinar o vetor P, né? Ó. O vetor P vai ser igual a quem? Vamos trabalhar agora com essa força de 150. Perceba que a projeção dela, ó, em relação ao eixo X, que está aqui, ó, tá vendo? Ó, ele é positivo. Mas em relação ao eixo Y é negativo. Note que, como ele admitiu que esse alfa era 30, a projeção em relação ao eixo X vai ser o que? Cateto adjacente. Então, vai ser 150 cosseno de 30. Ok? Então, esse vetor P vai ser o que? Esse vetor P vai ser 150 cosseno de 30 e, ok? Já a projeção em relação ao eixo Y vai ser negativa, porque está para baixo, né? A projeção vai ser isso aqui, ó, para baixo, tá vendo, ó? E o Y eu estou considerando positivo para cima, então menos 150 vezes, note que em relação ao ângulo alfa é cateto o que, pessoal? Oposto. Esse cateto aqui é igual a esse aqui. Então, vezes seno de 30J. Ok, pessoal? Quando você coloca na calculadora, vai dar igual o que, pessoal? Vai dar igual a 129,90 e, né, ó, isso aqui o que? Positivo, né, ó, menos 75J, beleza? Então, esse é o vetor carregamento. A unidade desse vetor é em Newton. Então, pessoal, se o momento é dado pelo produto vetorial do vetor posição B em relação a A, já que eu quero o momento em relação ao ponto B, então vou sair dele e vou até o ponto A, é onde está a aplicação da força, vezes o vetor dessa força, né, o vetor P. Beleza, pessoal? Então, pessoal, se eu quero calcular esse momento em relação a A, vou fazer o quê? O produto vetorial em relação a B, né? Ó, em relação a B. Então, o momento em relação a B vai ser igual ao produto vetorial. E vocês aprenderam lá em física, em álgebra, que para eu fazer o produto vetorial, a primeira coluna eu coloco o quê, pessoal? Os vetores unitários. I, J, K. Aí depois, na segunda linha, eu coloco o quê? O vetor posição, né, ó, que está na ordem. Então você vai colocar aqui, ó, menos 0,0845, 0,1813 e 0. Não tem projeção em K. Da mesma forma, ó, o vetor, a última linha vai ser o vetor peso, né? Sempre essa sequência, pessoal. Não vai inverter, não. Se você inverter, você vai encontrar a mesma intensidade, mas sentido contrário. Então, sempre siga essa sequência. Segunda linha você coloca o vetor posição e a terceira e última linha você coloca o vetor devido à força. Beleza? Não vá errar. Aí aqui vai ficar, ó, 129,90 menos 75 e aqui vai ser 0. Ok, pessoal? Então, como é que vocês aprenderam a fazer esse produto vetorial? Ah, professor, eu aprendi, tem várias formas de vocês fazerem, pessoal. Eu aprendi que quando eu quero saber a coordenada I, eu tampo a coluna de I e acho o determinante. I, professor, o determinante vai dar 0. Então, não tem I. Beleza.
Quando eu quero J, eu tampo a coluna do J e acho determinante. E professor, também vai dar zero. Mas se não desse, professor, além de ser, eu teria que trocar o sinal. Exatamente. E quando eu quero J, aí eu vou e tampo a coluna dele. Beleza? E acho que o determinante, pessoal. Então, pessoal, quando vocês calculam o determinante disso aqui, ou seja, esse valor vezes esse valor menos esse valor vezes esse, note que isso aqui vai dar o que, pessoal? Vai dar positivo. E esse aqui vai dar negativo, que é a diagonal secundária. Quando vocês colocam na calculadora, vocês vão encontrar menos 17,21K, ok? Como era esperado. Ou seja, essa estrutura está num plano x, y. Então, obviamente que qualquer momento que você trabalhar, o vetor posição vai estar no plano da folha, dessa folha aqui. O vetor força também. Então, um produto vetorial vai gerar o que, pessoal? Um vetor ou saindo da estrutura, ou a mão direita, ou entrando na estrutura. E a mão vai dizer, ó, como a tendência de giro dessa estrutura é no sentido horário, é claro você verificar. Se você puxa aqui com essa força aqui, ó, a tendência de giro dessa haste vai ser essa aqui, pessoal. Quando você coloca essa tendência de giro, ó, ok? Ah, professor, por que não coloca assim? Porque assim não está no sentido. Isso aqui é anti-horário, isso aqui é horário, ó, com os dedos. Isso só pode ser feito com a mão direita, pessoal. Então, ó, o dedinho aqui, ó, lá para trás, ó, negativo. Por isso que nós encontramos o valor negativo, cuja unidade é o que? Newton metro. Beleza? Olha como é fácil. Ah, professor, estou entendendo. Mas note, pessoal, que você não precisa trabalhar com um produto vetorial se você consegue determinar os braços de alavanca. Perceba, pessoal, que na hora que a gente calculou esses vetores, eu sei as projeções tanto vertical como horizontal da força. Ou seja, essa projeção aqui da força, ó, essa projeção aqui da força foi igual a quanto? Ó, 129,9, ou seja, isso aqui equivale a 129,9 newton. E essa projeção aqui, ó, vertical para baixo, nós encontramos como sendo quanto? 75. Então isso aqui vale 75 newtons. Beleza? E percebam também que nós encontramos essa distância daqui para cá, ó. Ó. Beleza? Essa distância daqui para cá, nós encontramos no vetor posição. Então, isso aqui vai ser o que? 0,0845 metros. E nós encontramos também, pessoal, essa distância aqui, ó. Essa distância aqui, ó. Que foi de quanto? 0,1813. Isso aqui também mede. Então perceba, pessoal, a partir do momento que você vai trabalhar com as projeções, eu não preciso mais trabalhar com esse 150. Então esqueça esse 150. Só trabalhe com a projeção. Eu vou até aqui apagar ele, ó. Não quero mais trabalhar com você, enfim. Então esse 150, quando eu trabalho com as projeções dele, esqueça. E note que as duas projeções eu consigo determinar os braços de alavanca. O que é o braço de alavanca? É a menor distância da linha de ação da força até o ponto onde você está calculando o momento. Então, o braço de alavanca dessa força aqui de 129,9 é exatamente o 0,1813. E o braço de alavanca dessa projeção aqui de 75 é exatamente 0,0845. Então, pessoal, eu consigo determinar, eu consigo calcular de forma escalar, né, ó, sem se preocupar com o vetor, quando vocês determinam o braço de alavanca, ok? Então, vamos calcular dessa forma, beleza? Então, o momento em relação a B vai ser igual a quanto, pessoal? Ah, professor, vamos lá, ó, o que tentar girar no sentido positivo, ó, o que tentar girar no sentido positivo, eu vou colocar como sendo o que, ó, o meu dedão tá lá para baixo, meu eixo Z tá para cima, então eu vou colocar como sendo negativo. Tá entendendo? Então perceba que essa projeção em relação a B provoca uma rotação no sentido que, pessoal? Horário. Quando você coloca na regra da mão direita o sentido horário, ó, é a mão direita, o meu dedão tá lá para baixo, então vai ser negativo. Então, ó, menos 129,9 vezes o braço de alavanca, 0,1813, ok?
Já o outro carregamento de 75, ó, tende a girar de que sentido? Ah, professor, estou percebendo que quando eu aplico essa força de 75, a tendência de giro dessa haste é no sentido anti-horário. Então, se eu colocar o sentido anti-horário aqui no meu dedo, ó o sentido anti-horário aqui, tá vendo? Ó? O meu momento, o meu dedão está para cima, então ele vai ser positivo, exatamente. Então, mais... Aí aqui, ó, 75 vezes o braço de alavanca, que vai ser 0,0845, beleza? Quando você vai lá na calculadora, vocês vão encontrar, pessoal, menos 17,21 Newton metro, né? Ó, a unidade desse infeliz aqui é Newton e desse aqui é metro, então fica Newton metro. Então você já começa a se acostumar com a unidade de momento. É Newton, força, né, vezes metro, vezes a distância. Ou seja, é a força vezes o braço de alavanca. Percebo também, pessoal, que esses cálculos aqui, eles foram feitos aqui, ó. Nós fizemos esses cálculos aqui, ó. Quando eu trabalhei com esse tan vezes 75, ó, positivo, ó. Como eu trabalhei com esse aqui, ó, como é diagonal, negativo. Então, esses cálculos que a gente está fazendo aqui, levando em consideração os braços de alavanca, eles são executados no produto vetorial. Ah, professor, legal, então tanto faz eu calcular de um jeito como do outro. Quando você conhece o braço de alavanca, é mais fácil, mais prático você fazer com o braço de alavanca. Note que isso aqui numa estrutura no plano é muito fácil. Mas quando vem no espaço, aí a coisa complica. Aí eu tenho que trabalhar vetorialmente. Beleza? Então, pessoal, vamos agora trabalhar com outra forma. Ou seja, nós utilizamos duas formas diferentes e obtivemos o mesmo resultado. Agora, pessoal, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar essa força de 150, né? Ó, agora eu vou apagar o que eu não quero. Eu não quero mais esse 129, que é a projeção em X, eu não quero mais esse 75, vou voltar com o 150, ou seja, esse meu 150 newton, eu vou trabalhar com a projeção tangente e normal, ou seja, ele vai ter uma projeção aqui, ó, tangente, né, ó, a haste, e vai ter uma projeção normal, ó, a haste, tá vendo, ó? Beleza? Dá pra gente fazer isso aqui? Dá, professor, dá. É só a gente ver o ângulo que ele faz em relação à haste, ok? Então, presta atenção. Ele disse que você tinha que utilizar esse 30 aqui, ó, tá vendo? Ó, que era o alfa que ele falou aqui no enunciado, igual a 30. Esse ângulo aqui é 65, tá entendendo? Então, como é oposto alternos internos, né? Ó, alterno interno, esse ângulo aqui também vai ser 65. Então, perceba que o ângulo que a força de 150 faz com relação à haste é esse aqui, pessoal, que vai ser de quanto? De 35, ok? Então, beleza, pessoal, se eu sei esse ângulo, eu consigo achar essa projeção normal e consigo achar essa projeção tangente. E perceba, pessoal, que essa projeção normal não provoca momento em B. Por quê? Porque a linha de ação dela, pessoal, passa por B. E o que é braço de alavanca? A menor distância da linha de ação da força ao ponto onde você está calculando. Se essa linha passa em B, pessoal, qual é a distância? É zero. Então não tem braço de alavanca. Ok? Então, se eu determinar essa projeção aqui tangente, ó, é só multiplicar. Agora sim, o braço de alavanca, ó, como é perpendicular, passa a ser o 0,2. Beleza? Então, perceba que eu consigo determinar numa posição, né, no sistema de eixo tangente normal, o momento. Ok? Então, vamos lá, ó. Qual vai ser a projeção dessa força? A, professor, vai ser 150, né, ó, essa força, vamos lá, o terceiro caso, né, o terceiro caso, que é tangente e normal, ou seja, vai ficar a haste aqui, ó, beleza? Aqui em relação a B, né, ó, e eu consigo determinar essa projeção. Essa projeção vai ser quanto? Vai ser, como em relação a 150 é o cateto oposto, pessoal, vai ser 150 seno de 35, ok? Então, essa força aqui vai ser 150 newton vezes seno de 35, beleza? Quando você coloca na calculadora, pessoal, você vai encontrar 86,04 newton, beleza?
E se você quiser calcular normal, mas tudo bem, pode calcular. Essa normal vai ser o quê? 150 cosseno de 35, que vai dar 122,87 newton. Sendo que essa força diz não vai provocar momento em B, porque a linha de ação dela passa por B. Mas essa aqui vai, e o braço de alavanca vai ser o que, pessoal? A própria alavanca, porque essa força está atuando o que, pessoal? Perpendicular. Beleza? Então, o momento em relação a B vai ser igual a quanto? Deste valor, ou seja, 86,04 newton vezes 0,2 metros. Pessoal, você colocando isso na calculadora vai achar o momento m de B igual a 17,21 newton metro. Note que eu só dei a intensidade, mas a direção. Opa, se está girando, aí você vai lá e coloca, ó, ele vai girar no sentido horário, beleza? Aí você já vai lá na mão ó, e vê que ele está entrando no papel. Ah, professor, então tem várias formas de calcular quando eu trabalho com estrutura plana. E tem várias formas. Professor, mas me diga o seguinte, se eu conseguir determinar o braço de alavanca dessa força de 150, eu consigo resolver? Consegue, exatamente, ó. Se eu pegar essa linha de ação dessa força de 150, pessoal, que está aqui, ó, né? Se eu conseguir determinar esse braço de alavanca, o que é o braço de alavanca? A menor distância de B até essa linha de ação, ou seja, vai ser isso aqui, ó, tá vendo? Ó. Beleza? Então, pessoal, o momento provocado por essa força de 150, se eu conseguir determinar esse braço de alavanca, está determinado. Então, se eu conseguir, beleza. Ah, professor, eu consigo, porque se aqui é de 35, o braço de alavanca é o oposto. Né? Ó, então vai ser o que? 0,2 vezes seno de 35. Exatamente. Exatamente. Então, este momento vai ser igual a quanto, pessoal? Agora com o braço de alavanca dessa força. Então, são várias formas diferentes. Então, esse momento vai ser o que? 150 newton, ou seja, a própria força. Se eu conseguir achar esse braço de alavanca, esse D, né, eu consigo determinar o momento. Então, esse braço de alavanca, como é o cateto oposto do 0,2, e eu tenho aqui o 35, então o cateto oposto é seno. Então, vai ser o que? 0,2 metros vezes seno de 35. Quando você coloca na calculadora, pessoal, você vai encontrar o mesmo valor, ou seja, 17,21 newton metro. Então, pessoal, note que quando você tem uma estrutura no plano, você consegue definir beleza os momentos. Não tem tanta dificuldade quanto a gente trabalhar no espaço, onde eu vou ter que determinar os vetores. Não é que seja difícil, mas determinar os vetores é um pouquinho chato, trabalhoso, e também tem a grande possibilidade de vocês errarem com relação ao sentido. Então, por isso que eu digo, vocês têm que fazer exercício, né, para poder ficar bem treinado com relação a essa atividade de determinar os vetores. Beleza? Então, vamos para a próxima aula.